nós vamos falar sobre os textos jornalísticos. Aliás, nós já estamos falando sobre textos jornalísticos, mas hoje nós vamos falar sobre as minúcias, sobre alguns detalhes do jornal impresso. Então nós vamos começar falando sobre a primeira página do jornal. A primeira página do jornal, é só começar a falar que passa uma moto. A primeira página do jornal, ela é composta por alguns itens básicos. Só que nem todo jornal segue o mesmo layout, tá? Alguns jornais, eles mudam o lugar onde eles vão colocar essas partes. Então, o jornal, ele é basicamente composto por chamadas. Estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui em cima eu tenho essas chamadas aqui, tá? Que são algumas notícias que vão ter dentro do jornal. Então, aqui eu tenho a chamada sobre emoção e fé em varandas, jardins e calçadas, sobre Brasil vai produzir vacina contra coronavírus e farra de festas juninas, como vai ser durante a quarentena, as pessoas dentro de casa. Então, aqui eu tenho logo de cara 3 chamadas para incitar o leitor a querer comprar o jornal para abrir e ler as notícias, saber o que tem dentro do jornal. Abaixo das notícias eu tenho o título do jornal, que tá aqui, ó, o título do jornal, a tribuna. Depois aqui eu tenho o preço, olha só, que na Grande Vitória custa R$3, mas nas demais localidades custa R$4. Não sei se vai estar focando. E aí tenho aqui embaixo do título a tribuna, tem a data, sexta-feira, 12 de junho de 2020, o ano, tá? O número de série do jornal, quantos jornais já foram publicados, quantas edições desse jornal já foram publicadas, né? Que ele foi fundado em 1938 e que essa edição do jornal tem 32 páginas. Então, isso aqui é o cabeçalho do jornal. Então, neste jornal aqui específico, eu tenho layout chamada, depois aqui cabeçalho, certo? Depois disso, a gente vai observar que ele traz a manchete aqui, ó, em letras bem grandes. 150 mil no estado vão poder reduzir prestação da casa própria. Então, esta é a manchete do dia, ou seja, aquele título para o qual o jornal está dando mais destaque, aquele título que o jornal acha que vai chamar a atenção da maior parte das pessoas, tá? O jornal acha que com esse título ele vai conseguir vender mais jornal, mas como este jornal é do dia 12 de junho, que era o dia dos namorados, o jornal resolveu dar destaque para isso também. Só que com uma foto bem grandona, tá vendo? A foto não condiz com a manchete. Mas aqui são as duas principais notícias para as quais o jornal quer chamar a atenção. Mas o que eu chamo de manchete é essa daqui. Além da manchete, esse jornal trouxe também outras chamadas aqui embaixo. Alguns jornais, eles trazem nessa parte de baixo aqui, não só mais chamadas, eles trazem também alguns anúncios publicitários. Este jornal não trouxe, tá? Este jornal trouxe apenas mais chamadas para mais notícias que vão ter aqui dentro do jornal, tá bom? O que ele tem aqui que se parece mais com anúncio publicitário é aqui uma nutricionista que vai estar lá dentro do jornal dando algumas dicas para as pessoas, tá bom? Então, dentro do jornal impresso, eu vou achar muitos gêneros textuais. Eu vou achar tirinha, eu vou achar quadrinho, eu vou achar jogos, eu vou achar imagens, eu vou encontrar as legendas, né, ó. Aqui na primeira página, eu sempre vou ter aqui, ó, legenda, né? Abaixo da foto aqui, eu tenho uma legenda. Então, isso eu também vou encontrar dentro do jornal, legenda para as fotos. Eu vou encontrar crônicas em alguns jornais, poesia, carta do leitor,
vários gêneros textuais, né? A crônica jornalística, a crônica a partir de um fato jornalístico. Então, tudo isso vai vir dentro do jornal, vários gêneros textuais. Mas nós hoje vamos nos prender e vamos falar sobre 2 tipos de texto que vem dentro do jornal, que é a notícia e a reportagem. Não é a mesma coisa? Quase. Ambos são textos jornalísticos, ambos são textos que têm caráter jornalístico, ambos têm a função de transmitir informação, alguma informação para o leitor. Só que a notícia, ela quer transmitir um fato que seja mais novo e de uma forma mais rápida, mais ágil, de forma que prenda a atenção do leitor e que seja mais rápido para ele, de mais fácil entendimento, que vai ser composta por título, linha fina, lead, tudo isso feito num breve espaço de tempo, com poucos parágrafos, trazendo poucas entrevistas, tá? A entrevista ela é importante para dar credibilidade, mas a notícia vai trazer isso com menos intensidade, menos quantidade do que a reportagem, porque a notícia ela tem que ser breve, ela tem que ser objetiva, ela não tá ali para dar margem para interpretações, ela tá ali apenas para apresentar um fato. A notícia apresenta os fatos com rapidez e de forma que eles respondam a perguntas básicas, como onde aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, certo? Já a reportagem não. A reportagem, ela é sobre um assunto que vai poder ser debatido até um tempo depois que o fato já tenha ocorrido. A reportagem, ela quer levar o leitor a ter uma opinião crítica. Então a reportagem acaba transmitindo um certo teor de opinião, porque ela quer levar o leitor a ter uma opinião crítica também, depois de ler a reportagem. Então a reportagem, ela vai trazer mais entrevistas com especialistas, ela pode trazer gráficos, ela pode trazer muitas fotos, ela pode buscar acontecimentos históricos para poder ligar ao fato que está sendo noticiado. Então a reportagem ela é mais longa que a notícia, ela vai debater mais o assunto que a notícia. A reportagem ela vai debater com o leitor as causas e as consequências do fato que está sendo noticiado, levando o leitor assim a chegar a uma certa opinião, a uma opinião crítica. Então, aqui nós temos a primeira página do jornal, tá vendo? Mais em destaque para vocês. Então, eu tenho aqui na primeira página do jornal as chamadas, tá vendo? Várias chamadas. Aqui o cabeçalho, sendo que não necessariamente ele tinha que estar nessa ordem, o cabeçalho podia vir primeiro, em alguns jornais isso acontece. Eu tenho aqui a manchete, que é aquele título ó, que está em destaque, o título principal. Eu tenho também uma foto principal com uma legenda explicando do que se trata. E depois eu tenho várias outras chamadas aqui embaixo. Nessa chamada aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, olha, de título, outra foto, né? Uma outra foto também que tem, além da foto principal, eu tenho outras fotos. Então aqui eu tenho um título, né? Que está maior, certo? Eu tenho aqui a indicação do caderno, então essa é uma chamada com indicação do caderno. Aqui eu tenho a chamada com indicação do caderno, ó, tá no caderno AT2. Então eu tenho indicação de página, indicação de caderno, tá vendo? Tudo isso aparece aqui na primeira página para o leitor poder se situar quando ele estiver lá dentro do jornal. Procurando essa chamada, ele vai procurar nessa página. Tá procurando por essa chamada, ele vai procurar nesta página, tá certo? E aí sempre tem também, além do título, eu tenho uma síntese da notícia. O que é isso? É uma breve explicaçãozinha da notícia, né? Que é o que a gente chama de síntese, resumo, uma síntese dessa notícia, tá? E em alguns casos eu tenho o título e a linha fina. Aqui, ó,
eu tenho o título e a síntese da notícia. Aqui eu tenho o título e uma linha fina, que pode ser chamada também de gravata ou linha fina. Agora nós temos aqui, ó, uma notícia. A notícia, ela vai ser composta de título, muitas vezes ela vai ter uma foto, né, ou várias fotos também, e a legenda das fotos. A notícia, ela tem título, ó, o caderno, ela tá no caderno Cidades, a linha fina ou gravata, e geralmente neste primeiro parágrafo aqui, eu vou ter o lead. O que é o lead? O lead, ele é aquela parte da notícia que traz o resumo, que me explica o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. Tudo de uma forma bem rápida. Então, esse resuminho, essa explicação, o que responde a essas poucas perguntas é o que eu chamo de lead, tá certo? Agora, a gente vai encontrar aqui dentro do jornal uma reportagem. Eu vi aqui logo no começo uma reportagem. Olha a diferença. Tudo isto aqui é uma reportagem. Tudo isto aqui, todos estes títulos aqui falam sobre o mesmo assunto, tá? Falam sobre a prestação de 150 mil, pode ficar menor. Falam sobre o assunto de que a prestação de pessoas que compraram casas, imóveis, né, vai poder cair neste momento, vai poder ficar mais barata. Então, o que acontece é que eu tenho, olha só, 2 páginas sobre esse assunto, várias pessoas, as aspas, significam que são vários especialistas falando sobre este assunto, tá vendo? Olha, eu tenho aqui, ó, vários bancos falando sobre este assunto, então, por isso é uma reportagem. Ela é bem maior que a notícia, ela se estende mais que a notícia, ela traz mais informações que a notícia e ela vai poder ser mais debatida do que a notícia. Muitas opiniões vão poder vir a partir dela, porque aqui eu também tenho já a opinião de várias outras pessoas, certo? Nessa reportagem eu também encontro título, linha fina, tá? E aí o lead logo no primeiro parágrafo.